Olá, meus amigos, Leonardo Torres na área, mais uma aula, legislação aplicada a EBSER, aula 6. E antes de tudo aqui, lógico, aqueles protocolos iniciais, momento merchan, momento aí divulgação das redes sociais e também lá o momento autoajuda, a frase do dia. Beleza? Muito bem, então antes de tudo aqui, vamos aqui às redes sociais, divulgação aqui. Redes sociais. Cadê você? Está aqui? Tem Instagram, tem e-mail, tem sítio eletrônico, tem YouTube, tem CQ, tem Orkut, legal. Se inscrevam lá em minhas redes sociais. Temos aqui também o Momento Autoajuda, a frase do dia. Cadê você? Frase do dia. Acredite em você, pois sua capacidade é bem maior que as dificuldades que imagina. A cada barreira, a cada obstáculo que você ultrapassa, você ganha mais força, mais vigor. Muito bem, legal. E vamos lá então. E venham comigo aqui, ó, Momento Merchan, obras publicadas, Lei de Acesso à Informação pela editora Juspodium, coleção Leis Especiais para Concursos, comenta a leitora, comenta artigo por artigo, questões comentadas, bem legal, tá? E em janeiro eu publico aqui o meu novo livro, Lei 2550, 2011, lei que autorizou a criação da EBSER, que é a lei que é objeto de nosso estudo hoje, também pela editora Juspodium e também aqui na coleção Leis Especiais para Concursos, comento toda a lei, artigo por artigo, questões comentadas e tal, tá? E as duas obras vocês encontram onde? No site da Juspodium, preços super acessíveis, preços populares. Legal? Muito bem. Vamos lá então, gente, ó. Dentro aqui da proposta, estamos aqui na aula 6, ainda aqui na Lei 2550, a lei que autorizou a criação da EBSER, tá? E dentro aqui da legislação aplicada à EBSER. Gente, em aula de hoje iremos tratar do que? Do artigo 6º desta lei, da Lei 2550. Só para relembrar, como já dizia o poeta do pagode, recordar é viver. Natureza jurídica da EBSER, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde? Não, vinculada ao Ministério da Educação. Atividades fim, prestará serviços relacionados à saúde e também à educação. Beleza? E não se esqueçam que, sendo a EBSER uma empresa pública federal, capital 100% público, não é capital privado, oriundo todo ele da União. Muito bem. Gente, não se esqueçam do quê? Que a EBSER, ela pode celebrar contratos com as instituições federais de ensino, por exemplo, universidades públicas federais e também com instituições congêneres semelhantes, para que a EBSER preste a tais entidades atividades ligadas ao seu objeto social, às suas finalidades, ou seja, saúde e educação. E o artigo 6º basicamente trata do quê? Desses contratos entre a EBSER e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres semelhantes. E não se esqueça do quê? Para que, por exemplo, uma universidade pública federal contrate os serviços da EBSER, a licitação ela é dispensada. Licitação dispensada. Cuidado. Para que a EBSER realize contratações usuais, por exemplo, material de escritório, por exemplo, contrate uma empreiteira, em regra tem que licitar. Agora, para que uma instituição federal de ensino ou uma instituição congênere contrate os serviços da EBSER ligados às suas atividades essenciais, às suas atividades fim, saúde e educação, a licitação é dispensada. Nós verificamos isso na aula passada, no artigo 5º desta lei. Beleza? Muito bem. Vamos lá, gente. O caput, então, ele vai tratar desses contratos entre a EBSER e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Vamos aqui, então, analisar aqui o artigo 6º caput. Aqui, ó. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Então, basicamente, o artigo 6º caput traduz o que eu acabei de falar. E não se esqueçam, óbvio, que a própria lei determina que esses contratos devam respeitar a autonomia universitária. Nós já também tratamos disso, verificamos que o artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades públicas o quê? As universidades públicas e até privadas, a autonomia universitária. Elas têm autonomia didático-científica, elas têm autonomia administrativa e também autonomia financeira e de gestão patrimonial. Esses contratos aqui devem o quê? Respeitar essa autonomia universitária. Professor, me dê um exemplo prático de um contrato entre, por exemplo, uma universidade pública federal e a EBSER. Gente, por exemplo, que é muito comum, a EBSER ela é contratada
por exemplo, para administrar hospitais públicos federais. É um exemplo de contrato dessa estirpe. E não se esqueçam, para tais contratos a licitação é dispensada. Muito bem. Prossigamos então. Outro ponto importante é o seguinte. O parágrafo 1º desse artigo 6º, ele traz o que? O conteúdo mínimo desses contratos. Conteúdo mínimo. É um rol meramente exemplificativo. Então, o parágrafo 1º, ele traz o quê? O conteúdo mínimo desses contratos. Vamos aqui analisar o parágrafo 1º. Gente, na boa, geralmente as questões sobre essa lei são Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então é fundamental, do texto cru da lei. Então é fundamental que vocês leiam também o texto cru da lei e se familiarizem lá com a própria norma. Vamos lá, gente, ó. Parágrafo 1º aqui do artigo 6º. O contrato de que trata o caput estabelecerá, entre outras. Então, mais uma vez eu insisto que é um rol meramente exemplificativo, é um rol de números apertos. É o conteúdo mínimo desses contratos, sem prejuízo aí de outros requisitos. As obrigações dos signatários, ou seja, quais são as obrigações tanto da Instituição Federal de Ensino, bem como obrigações da EBSER. E não se esqueça que o contrato nada mais é que um ajuste, um acordo de duas ou mais vontades que estabelece o quê? Obrigações mútuas, obrigações recíprocas. E é fundamental que no contrato em questão conste lá tanto a obrigação do contratante, que é a Instituição Federal de Ensino ou congênere, e bem como as obrigações da EBSER, que é a contratada. Legal. Metas de desempenho, os indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes. Gente, cuidado porque quando o contrato ele estabelece metas de desempenho e indicadores, isso aqui tem plena consonância com o princípio da eficiência. Gente, eficiência, mais serviço, menos tempo, mais qualidade, menos custos, que é um princípio constitucional explícito, positivado onde? No artigo 37 caput da Constituição Federal. E outro ponto importante, não se esqueçam também que todo contrato administrativo tem um prazo de duração determinado. Não existe contrato em que a administração pública seja parte com a duração indeterminada. Todo contrato administrativo tem a duração determinada. Legal? Muito bem. Prossigamos então. Aqui, ó. Artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 3º, mais um requisito do conteúdo mínimo. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. Gente, aqui estamos tratando do quê? De instrumentos de que viabilizam o controle e a fiscalização dos contratos pela própria administração pública. E, por fim, mais o conteúdo mínimo desses contratos, a previsão de que a avaliação de resultados obtidos, num cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSER, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER. Mais uma vez aqui, gente, o intento, o desiderato aqui do legislador é fazer com que a gestão e a execução de tais contratos seja eficiente. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante é o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 6º, ele vai trazer o quê? O princípio da publicidade. Para que se garanta o controle social desses contratos, será dada a máxima publicidade a tais contratos entre a EBSER e as instituições federais de ensino ou congêneres. Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Vem comigo. Parágrafo 2º. Cadê você? Está aqui. Parágrafo 2º. Ao contrato firmado será dada ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratada na internet. Gente, cuidado porque essa publicidade não é que é uma faculdade, é um dever. Ao contrato firmado será dada ampla divulgação, ou seja, tanto a EBSER contratada quanto a entidade federal contratante, tanto a EBSER quanto, por exemplo, a Universidade Pública Federal, deverão publicar tais avanças, tais ajustes, tais contratos nos seus respectivos sites. Como que a banca poderia, para tentar confundi-los, como que a banca poderia elaborar uma questão sobre aqui o parágrafo 2º do artigo 6º? Basta que a EBSER publique o contrato
no seu site oficial. Não, além da EBSER, que é a contratada, a Instituição Federal de Ensino. Ambas devem aí publicar pelo menos o resumo do contrato, aliás, aqui nos sites da internet. Outra pegadinha, é fundamental que tais contratos sejam publicados em diário oficial. Não se exige a publicação na imprensa oficial. O que se exige? A publicação aqui nos sites oficiais do contratante e do contratado. Aí só um toque importante, gente, ó, essa lei, a Lei 2.550, em várias oportunidades, em vários dispositivos, ela trata o seguinte, não só de contratos celebrados entre a EBSER e instituições federais de ensino, mas também ela fala que a EBSER ela pode ser contratada por instituições congêneres, semelhantes às instituições federais de ensino. E aqui no parágrafo 3º do artigo 6º, o próprio legislador traz um conceito legal. Ele considera, ele conceitua, aliás, o que é uma instituição congênere, é uma instituição semelhante a uma instituição federal de ensino. Isso é muito importante, ó. Artigo 6º, parágrafo 3º. Consideram-se instituições congêneres, semelhantes, para efeitos desta lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do SUS. Então, espera um pouquinho, teacher. Instituição congênere semelhante à Instituição Federal de Ensino é aquela, para começar a brincadeira, pública, privada não, que desenvolva o quê, gente? Atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde. E que, além de tudo, prestem serviços no âmbito do SUS. Então, instituição federal, aliás, instituição congênere é aquela que é pública, beleza, que desenvolve uma atividade de ensino e pesquisa na saúde e que, lógico, também preste serviços no âmbito do SUS. Gente, cuidado porque notem que o legislador, quando conceitua instituição congênere, ele não se restringe a instituições federais. Cuidado com isso. Então, ela tem que ser pública, tem que desenvolver uma atividade de ensino e pesquisa na área da saúde e tem que, sei lá, prestar serviço para o SUS. Não se exige, nesse contexto, que seja uma instituição federal. Beleza? Legal. E aproveitando o gancho, como que as bancas podem questionar a teoria na prática? Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Esse contrato estabelecerá. Então, na verdade, basta que você conheça aqui o conteúdo mínimo de tais contratos. A. As obrigações dos signatários. B. A prestação de serviços no âmbito da saúde e da educação. C. A proibição da divulgação do contrato firmado. D. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, sem conter critérios e parâmetros a serem aplicados. E. O exercício de atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social. Vamos começar pelo fim, para que fique mais emocionante. E. O exercício de atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu contrato social. Não é um conteúdo mínimo do contrato, não é. D. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação. Por enquanto, ok, é o conteúdo mínimo. Sem conter critérios e parâmetros a serem aplicados. Errado. É fundamental que essa sistemática de fiscalização ela tenha critérios e parâmetros que serão aplicados para tanto. C. A proibição da divulgação do contrato firmado. Não, gente, não. Esses contratos eles serão divulgados lá, tanto no site do contratante quanto no site da contratada. B. A prestação de serviços no âmbito da saúde e da educação não é conteúdo mínimo. Agora aqui, ó, as obrigações dos signatários, sim, são conteúdos mínimos dos contratos entre a EBSER e a Instituição Federal de Ensino ou instituições congêneres. Beleza? É isso aí então, coleguinhas. Para por aqui. Tem muita gente perguntando, professor, você vai conseguir ministrar toda a legislação aplicada à EBSER até a data da prova? Sim, até a data da prova eu me comprometo a ministrar toda a legislação específica da EBSER. Já que a prova é em fevereiro, então temos até janeiro para fechar aqui o conteúdo, beleza? Ó, beijo no coração, namastê. Hoje aqui é dia 23/12 de 2019. Hoje eu vou para o Natal, aliás, hoje não é Natal, amanhã é véspera tal. Eu vou na casa da sogra, filar lá um panetone, muito bem. Depois eu volto para cá,
gravo aqui mais algumas aulinhas, então vejo vocês antes do ano novo, eu posto mais uma aulinha, beleza? Ó, beijo no coração, Natal de muita paz, muita luz para você e para a sua família. Valeu!